Aê, uma provinha do líder. Pois é, tô vindo aqui de volta pra gente poder falar um pouquinho de BBB. Hoje, prova do líder, né, galera? Provinha bacana, gostei da prova. O que vocês acharam da prova? Fala aí pra mim. E também vou pedir aí novamente, gente. Segue o canal, compartilha, comenta, dá um likezinho, por favor. O canal tá começando. Espero que você esteja gostando se você está vendo esse vídeo. Eu agradeço muito por você estar assistindo esse vídeo. E vamos nessa, né, gente? Vou falar um pouquinho agora sobre o que aconteceu. Peraí, deixa eu abaixar meu sonzinho aqui um pouquinho. Isso, baixar a música um pouquinho para você poder me escutar melhor. Deixa eu ver se está tudo funcionando, microfone ligado, tá tudo beleza. Gente, vamos começar a falar o que mostrou um pouquinho na edição e algumas coisas que eu vi também durante o dia, né? Durante no pay-per-view, nas redes sociais, né? Vi alguns comentários, vi algumas fofocas, tentar trazer um pouquinho para vocês, né? Primeiro vamos falar que ontem teve a primeira festa do líder, né? O líder que foi o Alberto Cowboy, né? Uma festa bem sertaneja, bem de fazenda, bem de roça, né? Bacana, eu gostei. Normalmente as festas do líder não são aquela animação, né? Mas eu fiquei preocupado com essa festa do líder, porque eu achei a galera bem xoxinha, né? Porque a casa já tá cheia, ainda está cheia, né? Normalmente as festas começam a ficar um pouquinho mais xoxa, principalmente as festas do líder, que se eu não me falha a memória, as festas do líder no finalzinho não tem mais festa do líder, na verdade, né? Eu não tô me recordando muito bem, mas eu tenho quase certeza que não tem mais festa do líder já no finalzinho das últimas semanas, porque começa a sair muita gente, começa a vir aquele kamikaze de tirar 2 na semana, 3, porque eles não vão deixar tirar um por semana para na última semana ficar 3, 4 pessoas na casa para definir os 3 finalistas, né? Porque senão o programa morre. Mas sempre quando vai chegando na última semana, penúltima semana, começa a sair gente pela janela, né? Não é nem pela porta mais, é pela janela. E aí sim as festas começam a ficar meio xoxa, mas, gente, a primeira festa do líder e o pessoal parece estar meio desanimado. Não sei se a saída da Aline deu uma brochada em muita gente, né? Porque principalmente a Sol chorou muito, né? Igual eu falei no último vídeo, parece que a Sol sentiu que ela tá do lado errado, né? Tem até um corte que a Sarah com a carinha meio de tristeza quando a Aline tá saindo. Por quê? Porque a Sarah novamente deve ter percebido. Escolhi o lado errado mais uma vez, né? Mas, falando sobre a festa do líder, né, a gente teve o primeiro veto, né? Durante o dia a casa ficou meio que ali comentando, né, se ia ter veto, se não ia ter. Lógico que vai ter, gente. O programa precisa de enredo, o programa precisa de confusão. E o que mais para gerar confusão do que alguém ficar fora da prova do líder, né? O Barrados no baile. E quem o cowboy escolheu, né? Foi o Leandro, né? Vetou e o que o Leandro teve que fazer lá para poder ganhar um convite para ir para a festa do líder foi não secar gelo, né? Mas raspar gelo, que é quase como secar, né? Deram um raspadorzinho de gelo ali para ele, ele ficou e ele foi bem, foi rápido. Porque na outra edição, meu Deus, tinha umas pessoas que parece que nem queriam estar na festa, né? Né, Daniela Hipólito? Que não conseguiam ir para a festa, ficava até o dia amanhecer e não conseguia cumprir o que tinha para fazer. E o Leonardo, ele tá com sangue no olho, esse cara. Ele tá com sangue no olho. E ele conseguiu fazer em 3 horas apenas. E voltou pra festa gritando, aquela loucura, né? E durante a festa teve algumas interações. A festa não foi lá uma maravilha de animação, mas teve muita conversa, né? Eu vou trazer aqui alguns pontos pra gente relembrar rapidamente, porque nós vamos falar hoje sobre a prova do líder, como que foi, mas trazer alguns pontos importantes que a edição trouxe, né? Porque a gente tem que ver o que a edição quer mostrar para o público do sofá, né? E o que muitas das vezes está acontecendo no pay-per-view, né? E a gente sabe que muita gente não consegue assistir o pay-per-view o tempo todo. Eu sou um desses. Eu tento ver o máximo que eu posso, uma horinha vaga, meu horário de almoço, né? Porque eu tenho um outro trabalho. Então eu tento seguir os cortes da internet, né? É meio chato, mas eu tento pegar os vídeos mais completos. Às vezes eu vejo apenas um cortezinho, eu tento procurar para ver um vídeo mais longo, para ver a história mais ampla, o geral da história, né? Para não ficar só naquele pequeno corte, porque isso pode ser tendencioso, né?
tá aí os ADMs para poder passar pano para quem tá lá dentro, estão recebendo, né? E não é pouco não, tem gente que paga muito. Eu vi uma ex-BBB, agora eu não vou lembrar qual, eu lembro que era uma mulher que ela falou que saiu da casa devendo mais de 100 mil para os ADMs dela, né? Então é um povo que tem que dar o sangue, né? Os ADMs para poder passar pano, para poder fazer com que os cortezinhos viralizem na internet. Então eu tento ver o vídeo mais completo para não cair nos truques dos ADMs, né? Mas alguém que for, fora a Ana Paula, que está sendo assim, o comentário da casa, né? Muita gente fala, o povo tá torcendo muito pra Ana Paula, os comentaristas estão torcendo muito pra Ana Paula e tudo mais, mas, gente, a Ana Paula é o assunto da casa, não tem o que fazer. Se, aqui reflete o que acontece lá. E lá é Ana Paula, Ana Paula e Ana Paula. Mas outro que tem trazido muito conteúdo é o Matheus, não de uma forma muito boa, né? Não de forma alguma. O Matheus teve uma conversa ali com a Dilson e com o Brígido, né? Falando sobre a Ana Paula, né? Que ele ia ir contra a Ana Paula, né? Que ela era o alvo dele, né? E também falou, tava junto ali também, eles também falaram um pouco da Sol, né? Que a Sol está na mira, né? Com certeza a Sol está na mira, né? O Bridge falou que ele deve estar na mira da Ana Paula. E o Matheus já sacou que ele deve estar na mira de muita gente, né? Principalmente, como ele diz, os cabeças de lata da Ana Paula vão votar nele, né? E a Ana Paula não perde tempo, ela provoca mesmo, ela caça confusão, ela descasca quando tem que descascar, ela tenta ali de um jeitinho dela ali no sarcasmo, provocar as pessoas. E isso é ótimo, gente. A gente não quer um programa morto, não quer uma coluna de férias. A gente não tá aqui para assistir uma coluna de férias no Big Brother. Vale 5 milhões e meio, ela tá certa, só que o Matheus tem trazido algumas falas polêmicas, né? Uma das primeiras que repercutiu nas redes aí foi que o Juliano Floss vestiu uma roupa lá, né, uma calça que parecia meio saia. Eu até já vi dessas calças, o pessoal usa muito para quem faz dança, que o fundo dela é bem, pega lá no joelho, né, para a pessoa poder abrir as pernas, jogar a perna pro ar, né, coisa que eu não consigo fazer de jeito nenhum. Nasce duro igual um poste, mas é uma roupa, umas calças que o pessoal usa. E meio que fica parecendo também uma saia. E aí ele fez um comentário lá ruim, né? Falou que um cara como ele, um negão de quase 2 metros, nunca usaria uma coisa daquela. E o Juliano Floss entendeu que era uma coisa meio que de homofobia. E depois teve o desfile, né? Sempre que tem essas festinhas, eles têm um costume de fazer um desfile, né? Principalmente quando eles estão usando roupas deles. Porque normalmente a festa de sexta-feira, né? É de sexta ou é de sábado? A festa é sexta ou sábado, agora me fugiu da mente, mas a festa que é a festa da semana, que não é a festa do líder, normalmente a produção arruma umas roupas para eles, eles vão com figurinos patrocinados por alguma marca, ou então o próprio programa fornece essas roupas, né? Como foi a da Anitta, que tá todo mundo de azul claro, né, e branco. Mas quando é esse tipo de festa igual a do líder, eles usam as suas roupas. Então eles fizeram meio que um desfile. E o Matheus acabou meio que fazendo um desfile imitando um homem afeminado e tudo mais, e isso pegou mal. Isso pegou mal, né? Fora a polêmica que teve na academia, né? Dele questionar a vivência da Gabriela por ela ser virgem ainda, né? E depois teve outra fala polêmica no meio disso, que foi o Capetinha, o Edilson Capetinha, falando que o Leandro ele devia ter metido a pica na menina na hora do Sincerão, né? E na mesma hora o Leandro repreendeu ele, né? Falou que isso não falava. Depois chamou ele na piscina para conversar também e falou que ele trabalha com crianças, que aquele tipo de gíria não deve ser falada. E, gente, é TV, né? Não dá para você abrir a boca. Você tem que entender que você tá sendo filmado 24 horas, né? Então, essas foram as grandes polêmicas do Matheus, que essa última do Edilson não apareceu na edição, né? Eu tô tentando trazer o que aparece na edição para vocês, mas complementando com algumas coisas que eu vejo no pay-per-view ou nas redes sociais. Então ele tá meio que sendo cancelado aqui fora, né? Então, assim, o Sul não trouxe homens muito bons pro Big Brother, não. Um foi expulso não, saiu, arregou,
por causa de uma coisa muito paia, né? Uma coisa que a gente não quer ver no Big Brother, né? Um assédio. E agora um outro cheio de polêmicas, com homofobia, com machismo e tudo mais. Então o Sul não trouxe bons participantes. Se a gente fala assim, por que não, em vez de ter levado o Pedro, que causou tanto na casa e cometeu um crime dentro da casa, por que não trouxe o outro? O outro entrou. E também não está agradando o público, né? Com falas estranhas, com falas criminosas, né? Porque homofobia é crime. E ajudando a fomentar essa coisa de diminuir a mulher, né? Que a mulher, ela tem... Trazendo essa visão de que a mulher, ela é mais frágil, é menosprezando a mulher, na verdade, né? Que é o que ele fez com a Gabriela. E ele tá indo pro embate, assim, tentando um embate muito forte dentro da casa, que é com a Ana Paula, né? A Ana Paula não deita pra qualquer um. E eu não sei se esse menino ele tem peito pra poder ir contra a Ana Paula ou não. Não sei se ele consegue ser um contraponto da Ana Paula ou não. Vamos ver o que dá, né? Vamos ver se ele cai no paredão. Mas, enfim. E aí tivemos a festa, né? A surpresa dessa festa é o seguinte. É porque ano passado, todo mundo que virava líder ganhava um apartamento. Um apartamento de 200 e tantos mil reais. Todo mundo, desde a primeira liderança. E a Globo, se eu não me engano, que eu não pesquisei isso, a Globo entregou... A Globo não, né? A RMV entregou 12 ou foi 13 apartamentos, ou 14, em torno dessa média. E a gente sabe muito bem que o Big Brother do ano passado foi bem flopado, né? Foi bem, audiência bem ruim. A Globo tá tendo que rebolar para poder salvar essa edição, para que ela não flop igual a do ano passado, né? Aconteceu muita coisa essa semana. Essa semana, primeira semana do Big Brother, eu gostei. Primeira semana foi agitada. Só que a gente entrou na segunda semana, a coisa tá meio fraca, né? Vamos ver o que a Globo consegue fazer. Então mudou-se agora essa premiação. A RMV continua com o programa, só que agora você precisa cumprir 3 etapas para ganhar o dito apartamento, né? Não é só virar líder, não. Você tem que virar líder, você tem que ter festa do líder, por isso que eu falei para vocês no início do vídeo que no finalzinho acaba não tendo a festa do líder, já é para também não dar tantos apartamentos, e você tem que estar entre os 10 finalistas. Se você tiver entre os 10 finalistas, igual o Cowboy agora, ele cumpriu 2 etapas já. Ele foi líder, ele teve a prova, a festa do líder, ele só precisa chegar entre os 10 finalistas. Se ele chegar, mesmo que ele não seja mais líder, até a final, mas se ele chegar entre os 10, ele ganha um apartamento de 270 mil reais, né? Aí falaram cidade e tudo mais, mas isso é coisa do patrocinador, não tá aqui para falar sobre isso. Mas a Globo tá esperta, não vai querer... A Globo e o seu patrocinador estão espertos, não vai querer sair soltando apartamento adoidado. Eles querem ver o povo brigando ali pelo prêmio, para chegar pelo menos mais na frente. Ou seja, nós não vai dar mole não, porque eu lembro que uma das primeiras provas dos outros Big Brothers era você ganhar um carro. Agora não, filho. Se você quer ganhar, você vai dar por onde? Você vai fazer por onde para ganhar alguma coisa aqui dessa porra desse programa? Porque a gente tá liberando dinheiro adoidado e não tá vendo retorno dos participantes, né? Então vamos ver o que acontece agora. Aí teve ali, durante a festa, o Babu conversando com a Sol, pedindo desculpas, abrindo a estratégia dele, que a Sol falou que ele tá do lado da Ana Paula, ele falou que não tá do lado da Ana Paula, ele está próximo da Ana Paula para ver a jogada da Ana Paula, porque ela é muito articulada, né? Então o Babu, ele quer saber o que a Ana Paula tá tramando pra talvez depois dar um contragolpe nele. Então a gente achando que o Babu não estava sendo um jogador bom, igual ele foi na edição dele, mas o Babu tá com estratégias, né? O Babu tá com estratégias, vamos falar mais do Babu ainda nesse vídeo. E aí também ele falou, teve a briga do Babu com o Jonas, porque o Babu tava fazendo comida, né? O Babu sempre gostou da cozinha, na edição dele, nessa agora também, tá ficando muito na cozinha, ele deixou umas panelas lá fazendo, parece que um molho de tomate, alguma coisa assim, e saiu para fumar. E nisso o Jonas entrou na cozinha, muitas outras pessoas entraram também, começaram a tomar conta do fogão e desligaram o molho do Babu. E quando ele voltou,
o molho dele meio que tinha perdido, ele disse que tinha perdido o tesão em fazer o molho também e tudo, e meio que brigou com o Jonas, mas o Jonas não deitou pra ele, não. O Jonas falou, o fogão não é só seu, não. Eu também tenho direito de usar o fogão, né? Então, assim, Babu tá começando, tá pegando devagarzinho, mas Babu tá indo. Quero ainda ver o Babu falar a frase dele, né? Bom dia é o caralho, né? E a gente tem que falar, quero trazer um recorte aqui que vai ter uma mudança, né? Falei no outro vídeo que teve aquela mudança que a estratégia da Globo nesse próximo paredão é não ter bate-volta, né? Não sei se a Globo já estava com isso planejado ou se foi porque o PA voltou, né? Porque, meu Deus, que planta. O que ele tem de bonitinho, ele tem de planta. Não fez nada. Foi indicado ao paredão, foi votado pela casa pelo paredão, conseguiu voltar no bate-volta, que eu tenho quase certeza que se ele tivesse ido, a gente tá com um programa um pouquinho melhor, porque perdemos uma participante boa, que era a Aline Campos, mas enfim, é o jogo, é o jogo. E esse menino tá só a planta. Outra pessoa que eu marquei aqui pra me poder falar é da Sara, né? Que a Sara tá completamente perdida no jogo, gente. Completamente perdida. Ela falou que não se conectou com ninguém igual ela se conectou com outras pessoas, né? Se referindo ao Gil, né? Porque os dois são amigos, pelo que a gente vê nas redes sociais até hoje. E a Sara não conseguiu se conectar com ninguém. Você vê que ela tá avulsa no programa, sem saber para qual lado vai, né? Ela elogia a Ana Paula na frente dela, fala que a Ana Paula deve ter uma história muito forte, porque a Ana Paula é uma mulher forte. Mas aí quando a Ana Paula joga uns shadezinhos ali no cowboy na sala, e o cowboy não deita pra ela, quando a Ana Paula sai, ela vira e fala, como ela diz, chata pra caralho. Ou seja, por que a Sara não fala isso na cara da Ana Paula? Porque a Sara tá perdida. Ela tá com medo de largar a mão do cowboy e do Jonas e ir pro lado da Ana Paula e escolher o lado errado de novo. E tem medo de ficar do lado do cowboy e do Jonas e escolher o lado errado de novo. Tem medo de ficar com os pipocas, que ela não conseguiu se conectar aos pipocas. Ela até forçou durante a festa ali com a Max, com as outras meninas falando, né, que se conectou muito com elas, que é uma coisa tipo assim, ela está perdida, a Sara tá avulsa. Não sei se ela... Eu creio que ela dura um bom tempo no programa, mas eu acho que ela vai sair com menos do que uma barraca e foi alguma coisa. Acho que foi só uma barraca que ela ganhou. Acho que ela vai sair com menos do que uma barraca, né? Não fui olhar a rede social dela pra ver se tá crescendo, alguma coisa assim, mas Sarinha tá perdida, né? Eu apostava muito, né? Desses Big Brothers depois de 2020, quando veio os camarotes, né? Quando os camarotes começaram a ir pro Big Brother, a Sara é mais recente, ela é dessa leva, e ela é de um Big Brother icônico, né? Que é o da Juliette, né? E que ela tinha sua personalidade no programa. Parece que ela não tá conseguindo se mostrar, porque o que ela tinha no programa dela era ser espiã. Agora ela sabe que todo mundo tá de olho nela. Então, coitada da Sara, vamos ver o que ela consegue trazer pra gente, né? Agora, uma coisa que me deixou muito triste que tem acontecido no programa é o dedo de fora conseguir encostar nos participantes. O que eu falo quando eu me refiro a isso? Porque o Sincerão acabou trazendo uma mensagem para quem está participando. Porque eles deram a touca de pipoqueiro para quem foi mal e deram o bottom para quem foi bem. Só que, igual eu falei no vídeo quando eu comentei do Sincerão, eu não achei que as pessoas que ganharam tanto a touca quanto o bottom que estava correto, na minha opinião. E aí quando a Sol começa a gritar do jeito que ela é, com a personalidade dela, de falar alto, de gritar, de ir pro embate, ela vai pro embate, aí um menino vai lá, igual o Juliano Floss, e caga na cabeça dela, e vai ganhar um bottom, o que ela pensa? Eu tô cancelada. O menino falou que eu grito, que eu não respeito as pessoas, eu vou mudar a minha estratégia. Tanto é que ela foi pro lado da Aline, aí teve 2 momentos em que ela viu, teve uma visão do que pode estar acontecendo aqui fora, que é
A Aline ganhou a touca de pipoqueira, a Aline saiu do programa, foi eliminada, primeira eliminada pelo público. O Juliano Flaus chama ela pro embate, fala dos gritos dela, da falta de educação dela e ganha o bottom de que arrasou no Sincerão. Então o que ela pensa? Uai, eu tô lascada, tanto é que ela chorou muito quando a Aline saiu, e eu acredito que esse choro foi mais de o que eu tô fazendo aqui. Ela até comentou no quarto que pensou em apertar o botão, né? Ainda bem que não fez isso, mas é muito paia conseguir vazar informações daqui para dentro da casa, né? E agora eu não vou mais prolongar tanto o vídeo não ficar muito longo e vou direto para o que aconteceu na prova, né? A prova, parte da prova do líder aconteceu hoje à tarde, né? Consegui pegar, ainda bem. Na hora que eu cheguei em casa, eu consegui ligar o pay-per-view e ver que a prova estava iniciando, então eu consegui trazer a prova aqui. Vamos aqui a prova. Aqui. Trazer aqui para vocês, né? Aqui é mostrando um pouquinho de como ia ser a prova. Não sei se vocês estão reparando aí nessa primeira imagenzinha, né? Tinha um lugarzinho ali para os participantes apertarem o cronômetro, né? Apertaram o botão ali, o cronômetro iniciava, né? E eles tinham que equilibrar. Você está vendo esse equilibrando aí no segundo, na segunda imagem? Tinha que ficar entre esse vermelho. Entre esse vermelho tinha que estar essa seta, né? E na terceira imagem você percebe aí que tem caixas do patrocinador e caixa de outras bebidas. Você tinha que colocar essas caixas para essa balança equilibrar. Só que não era uma gangorra, era uma balança. Então cada caixa tinha peso diferente. Você tinha que meio que adivinhar o peso dessas caixas para você poder, tá vendo? Para você, tá vendo que ela pôs a mão? Porque às vezes você colocava muita caixa, a do patrocinador descia demais, mas aí não ficava equilibrado. Então você tinha que pôr um pouco de caixa e meio que tentando controlar as duas. E aí ficando igual ela tá aí, lógico que ela tá segurando, mas depois que soltasse tinha que ficar nessa posição. Aí você ia e apertava o botão, né? Aí aqui já mostra o resultado, né? As pessoas participaram. Aqui eles já vão falar o resultado. Eles estavam mostrando o resultado quando você estava acompanhando pelo pay-per-view de 1 a 1, né? Então a gente já sabia os 4 ganhadores. E aqui tá, que era só os 4 que fizessem o melhor tempo que ia para a prova, né? O que fez mais rápido que eu pirei foi o Marcelo. Ele fez em 27 segundos. Ele foi muito rápido, ele deu muita sorte de pegar as caixas certas. Depois o Juliano, né? Também foi muito rápido, coisa de 4 segundos a mais do que o Marcelo. E aí depois tinha ficado entre Babu e Sara. E ficou muito tempo entre o Babu e Sara. Muita gente quase conseguiu passar eles, né? Como o Matheus, foi por 2 segundos ou menos, milésimos de segundo, 1 segundo e pouco, para tirar a Sara, né, da posição. E ficamos o Babu e a Sara, né? Os mais engraçados, que eu achei muito interessante, foi o da Gabriela. Você pode ver que ela tá por último aí. Ela fez 3 minutos e 31, mas ela ficou muito perdida, mas foi muito engraçado. Pelo menos ela ganhou um VT do programa de hoje, né? Porque ela se perdia, ela tentava segurar, pegar a caixa, mas segurando a balança, e caixa caía, e ela enrolou. Outra que enrolou também foi a Chayane. Chayane enrolou muito também, quase que empatou com a Gabriela, uma parceria desde do quarto branco, né? E aí esses 4, o Marcelo, o Juliano, o Babu e a Sara, foram para a prova hoje no programa, né? E aí no programa, aí antes o Tadeu falou sobre como que vai ser a dinâmica da semana, que isso eu acho uma transparência muito boa no Big Brother, diferente da Fazenda, né? A Fazenda não fala o que vai acontecer, não dá isso. E a imagem tá meio ruim que eu tirei da minha televisão, porque não dava para mim dar print do meu celular, então eu salvei algumas fotos aí, ó. Hoje, que era a prova do líder, né? Aí amanhã nós vamos ter a prova do anjo. O anjo é autoimune. E aí vai ter caixas surpresas. Nessas caixas surpresas, eu meio que não entendi, confesso para vocês, mas parece que vão ter várias caixas surpresas. E uma caixa dessa vai emparedar uma pessoa.
É, no domingo vai ter o presente do anjo, né? Que é aquele negócio, vão lá, um quarto, ele escolhe algumas pessoas e tudo. E no domingo o anjo vai poder trocar, ou ver a família, ou vai poder trocar para uma imunidade para dar para mais alguém. Então, além do anjo ser autoimune, ele também pode trocar o ver a família dele, né? O amor pelo poder e ganhar uma imunidade para dar para alguém, né? Vamos ver se alguém vai fazer isso, porque já começa a ter aquela carência da família, né? No domingo à noite, vamos ter formação do paredão triplo, né? Porque não tem bate-volta, né? Ah, uma das pessoas lá da casa, acho que a Max ganhou lá na dinâmica, né? Ela ganhou 10 mil e mais uma dica, né? E então ela está sabendo que não vai ter imunidade nesse paredão. Então, primeiro vai ter o anjo autoimune, né? Mais um imunizado pelo anjo, se ele ganhar o direito, né? Então ficou meio dúbio para mim, não sei se ele vai ganhar o direito ou se ele vai poder fazer aquela troca, mas a gente vai descobrir isso no domingo. E aí os emparedados, vai ser um emparedado pelas dinâmicas das caixas, é isso que eu falei pra vocês, caixa surpresa. Eu não consegui me atentar muito na hora, minha cabecinha tava tentando fotografar, porque não dava para mim printar no celular, aí acabei meio que perdendo um pouco das explicações do Tadeu, que vai ser um emparedado pela dinâmica da caixa, um emparedado pelo líder e o mais votado pela casa. Não vai ter bate-volta e na terça-feira nós vamos ter eliminação. Depois que o Tadeu explicou isso, chamou os 4, né? E aí nós temos a prova. Que aí a outra prova foi naquela salinha pequena que eles fazem algumas dinâmicas com a galera da casa. O anjo acontece lá, é aquela sala, aquele estúdiozinho ali naquela porta, meio que tem um robô segurando, né? E então eles vão para lá e lá sempre acontecem umas dinâmicas pequenas. Não foi nesse estúdio maior onde acontecem as provas, né, que é o provódromo. Aí agora a final que foi ao vivo, todo mundo não, os 4 foram pro provódromo, né? Aí eles mandaram eles buscar os coletes lá na dispensa e ficou a escolha deles a numeração de 1 a 4, né? E aí você está vendo que é um pouco diferente, que tem as caixas das outras bebidas, né? E tem o lado do patrocinador. E aí nessa primeira etapa eles tinham que fazer igual fizeram na outra. Tentar colocar as caixas azuis do lado que não tem nenhuma caixa, né? E tentar equilibrar com as caixas amarelas, né? E aí tá os 4 aí, o Tadeu explicou para eles, né? Como que ia ser bem parecida com a que foi, com a dinâmica que teve hoje à tarde. E aí quem ia primeiro era o Juliano Floss e a Sara, e depois, né, que ia ser de dupla, cada ganhador de cada dupla concorria no final, e depois foi o Marcelo e o Babu. Né? Aí tá os 4, tá a prova, pra você dar uma olhadinha em como foi a dinâmica da prova. E aí o primeiro foi a Sara e o Juliano, né? Que eles tinham que... Quem terminasse, batia no botão, parava, né? Então não era bem que tinha um cronômetro, não tinha tempo, mas quem fizesse mais rápido que o outro ganhava essa etapa, né? O Juliano ganhou, a Sara perdeu, né? E tá vendo? Aí dá pra você ver mais na hora que a Sara tá jogando, né? Que tinha que colocar as caixas azuis de um lado para ela ficar o mesmo peso das caixas amarelas do outro. Aqui tá o Juliano apertando o botão. Juliano aperta o botão, ganha da Sara, né? E é o primeiro finalista, né? Aí depois temos o Marcelo e o Babu. Aqui já tá a carinha do Marcelo que perdeu pro Babu, né? Achei incrível, porque foi o que teve o melhor tempo, mas ele se perdeu dessa vez, quando foi jogar a mesma dinâmica idêntica à que jogaram à tarde. O Marcelo acabou perdendo pro Babu, que teve o terceiro melhor tempo, né? Tá vendo? Aí ele correndo para poder pôr as caixas, mas ele se embananou, porque antes eram menos caixas do amarelo, né? Você tinha que pôr muito mais caixas, quase todas as caixas do patrocinador para conseguir equilibrar, né? E o Babu acaba ganhando dele, fica muito feliz, né? Tá vendo? Ele agradecendo, porque o Babu nunca tinha ganhado nenhuma prova, nem na edição dele, ele nunca ganhou prova nenhuma. Tá vendo?
Aí depois nós tivemos o Juliano e o Babu, né? Porque foi os que ganharam. O Juliano ganhou da Sara e o Babu ganhou do Marcelo. E aí os dois vão competir, só que agora é um pouco diferente. Vocês estão vendo que tem menos caixas amarelas do lado da gangorra e tem caixas lá na frente amarelas também, que você tinha que equilibrar as duas. E o Tadeu falou que das amarelas tinham que ter 5 caixas e no mínimo 7 caixas da azul. Então tinha que ter no mínimo isso, não precisava ser essa quantidade, podia ser mais, mas não podia ser menos. Não podia ser menos de 5 da amarela e nem menos de 7 da azul do patrocinador, né? Para poder equilibrar. Isso aqui é uma foto que eu tirei mais próximo, para você entender um pouquinho. A seta tinha que estar entre esse vermelhinho, do equilibrado, né? Se ficasse aí, não importasse, ficasse um pouquinho mais para cima ou um pouquinho mais para baixo, estando dentro desse vermelhinho aí, tava ok, né? E o Babu acabou ganhando do Juliano, né? Babu que nunca tinha ganhado uma prova do líder nem na edição dele, mas ganhou um monte de paredão, ele foi para 10 paredões na edição dele. E ele falou que tá até estranho esse programa, porque ele só tá ganhando coração e agora ganha uma prova do líder, ficou muito feliz, chorou muito. Babu é um participante que eu gosto, espero que ele avance, que ele se solte mais, que ele vá pro embate, que ele enfrente as pessoas, né? E aí o pessoal na casa recebendo ele, na hora que ele chegou, ele já se jogou no chão, feliz demais da conta. E quem não estaria, né? Eu, nossa, meu sonho era ganhar uma prova do Big Brother, né? Principalmente se eu pudesse ganhar um apartamento. Claro que não vai ser tão fácil igual a última edição, mas pelo menos você tem uma garantia, né? Porque quantas pessoas passaram pelo Big Brother, não foi líder nenhuma vez, e tem outras pessoas que acumularam lideranças, né? Aí aqui ele colocou o colar dele, né? E escolheu o VIP dele, né? A primeira pessoa que ele escolhe como VIP é a Solange Couto, né? Os dois são muito amigos, parece. Eu acho que já são conhecidos aqui de fora, mas eles têm uma relação legal ali dentro da casa. E a primeira pessoa que ele convida pro VIP é a... Sumiu o nome dela. A Solange Couto, né? Aqui é ele chorando na hora que chega, na hora que pega o colar dele, né? Foi um pouco antes dele começar a entregar as pulseirinhas do VIP. Aí depois ele chama o Juliano Floss. Tem muito isso quando as pessoas ficam ali em segundo lugar junto com você, porque normalmente ou fazem prova em duplo, depois define um dos dois, ou fica na prova de resistência por muito tempo, fica só aquelas duas pessoas, ou igual aconteceu aí, uma prova que ficaram os dois como finalistas, e ele tem uma relação boa com o Juliano Floss, ele tem uma relação boa com o Juliano. Tenho gostado do Juliano nessa edição. Fala aí o que você tem achado dos personagens novos dessa edição do Big Brother. Aí o segundo foi o Juliano, né? Em terceiro foi o Marcelo, né? Não sabia que eles tinham tanta aproximação, né? Mas eu acho que é porque ele foi um dos finalistas, mas nem todos. A Sara ele não chamou pro VIP dele, né? Depois ele chamou o Alberto Cowboy, né? Porque o Alberto Cowboy levou... Acho que levou o Babu pro VIP. Levou ele pro VIP. Chamou o Alberto Cowboy. Aqui ele chama a Milena. Eu não consegui tirar um print no momento em que ele chama a Milena, porque mostrou a Milena andando. Eu queria mostrar igual os outros já ali em cima, recebendo, mas a câmera acabou cortando, não mostrando. Então ele chamou a Milena. Logo em seguida ele chamou o... Não é Renan o nome desse menino. O nome dele me fugiu agora da memória. Não vou lembrar o nome dele agora, gente, mas aí ele chamou mais esse daí, aquele tem um cabelão afro que entrou no lugar do que desistiu da casa. O nome me escapou da mente, ainda não decorei o nome de todos. Tem umas meninas aí que, meu Deus, eu tenho que olhar pra cara e ler embaixo, porque eu não consigo lembrar o nome delas. Né? E aí tá formado, né, o VIP dele, né? Que ele teve 7 pulseiras para dar pro VIP, né? E aí tá formado o VIP do Babu, né? Ah, e o Edilson, esqueci que ele chamou o Edilson também, que completou os 7, né? Então ficou assim, o Babu foi o líder dessa semana, né? Vamos ver como vai ser a liderança do Babu. Gostei muito da prova, a prova foi rápida, foi dinâmica, não tinha muito critério para erro, né? Não teve como muito povo brigar na internet, isso errou, aquilo errou. Uma prova bem simples, a prova que eu ainda não tinha visto o Big Brother.
E eu gostei. Vamos ver como que vai estar a semana agora. Eu normalmente não vou fazer vídeos todos os dias. Vou tentar fazer, mas tem dia que não tem muito conteúdo e eu não trabalho só com isso aqui, né, galera? Eu tô começando agora, então eu tenho que trabalhar com outras coisas, então tem dia que... Porque eu sempre gravo depois que termino o programa. Acabo indo dormir aí 1, 2 horas da manhã. Mas vou tentar gravar o máximo possível, mas os dias que são essenciais, que são os principais, é igual o dia de prova de líder, o dia de sincerão, formação de paredão, eliminação, com certeza eu estarei gravando um vídeo. Então amanhã sexta-feira normalmente não é um dia muito bom, nem sexta nem sábado, mas se tiver um conteúdo bacana, se tiver acontecido... A programação não é boa, mas às vezes acontecem coisas na casa que são muito boas. Aí eu vou estar trazendo um vídeo aqui, quando eu ver que tem um conteúdo bacana. E agradeço para você que viu o vídeo até aqui, muito obrigado, segue o canal, curte o vídeo, me ajuda aí e muito obrigado para quem esteve até aqui e um beijão e até o próximo vídeo.